E afirme Shalom, meus amados, como é bom estar aqui para gravar mais uma pré-aula. Isso prova que Deus tem permanecido e sido fiel em nossa vida e também na sua vida que está do outro lado nos assistindo. Final de semana maravilhoso, não tenho nem o que questionar, não tenho nem o que falar do que Deus tem feito na Escola Bíblica Dominical e o que Deus está fazendo. Você é o instrumento de Deus, nós somos o instrumento de Deus para essa geração, você deve entender isso. Hoje estamos aqui para gravar a pré-aula de número 4 e a pré-aula de número 4 tem algo muito bom. Você acredita na salvação? Você acredita no amor? Você acredita na misericórdia de Deus? É sobre isso que nós queremos falar. É um break da EBP em Foco e já nós estamos de volta para falar sobre esse tema. Estamos de volta. Na lição de hoje nós vamos falar, a lição número 3, ela vai falar sobre a obra da salvação. O comentarista é Clayton Ivan. Essa lição tem sido uma lição extremamente importante para os nossos dias, porque nós estamos carentes de amor, nós estamos carentes do termo salvação nos nossos dias, como estamos precisando externar isso à igreja, explicar isso à igreja. A leitura bíblica em classe está em 1 João, o capítulo 4, o versículo 13 ao versículo 19. É importante você ler essa sala de aula e explicar para o seu aluno. Nós somos da EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da ADTO. A ADTO é a Assembleia de Deus Ministério de Teoflotone, ligada com a DENC em Belo Horizonte. Somos parte do corpo de Cristo que vai morar no céu e nós nos veremos diante do Mestre. Hoje, a lição de número 4 fala salvação, o amor e a misericórdia de Deus. É importante essa lição esse trimestre. É importante ressaltarmos o quanto nós estamos carentes de explicação acerca da salvação, acerca do amor e também da misericórdia divina. As pessoas estão trocando a atitude do Calvário por outras coisas, trocando o amor de Deus por outras coisas. E é bom nós fixarmos os nossos olhos e principalmente explicar muito bem essa lição para o nosso aluno. A introdução da nossa lição de número 4, a introdução ela vai falar o seguinte. Estou com ela no PDF, que diz que a salvação é uma obra do imenso amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia. Entenda uma coisa, por mais que o ser humano aqui ele tente entender o amor de Deus por sua criatura, por que não dizer, por sua obra perfeita, e o homem é a obra perfeita de Deus, que é impossível explanar a situação. É impossível explicar o amor incondicional que nos foi oferecido, mesmo estando a nós aqui, por que não dizer, num corpo de pecado, num estado de pecado. Esse estado nos envolvia, que envolvia o homem aqui após a queda. Mas como servos de Deus aqui, hoje, como servos dele, é o nosso dever procurar vivenciar este amor. É o nosso dever, isso deve ser explicado nessa introdução, é o nosso dever expressar este amor, mesmo em um mundo tão cruel aqui, oposto ao que o nosso espírito conhece, porque o nosso espírito ele vem do próprio Deus, então ele não conhece essa oposição aqui, por que não dizer da perseguição, da crueldade, não, do pecado, ele não conhece isso. Ele está agora nos envolvendo com o seu amor, para que nós possamos levar o nosso corpo, levar a nossa alma, e isso aqui é muito interessante, sobre isso nós vamos falar. Já o tópico de número 1 fala assim, o maravilhoso amor de Deus. Os detalhes aqui do amor de Deus aos homens, eles são expressos, ou seja, ele é expresso ao longo da caminhada que cada um teve, que cada um tem com ele, por que não dizer assim. Cada era aqui, cada tempo vai especificar o amor de Deus, vai especificar o amor do Pai. É interessante que você vai ver em cada era o amor, o seu jeito de agir, para que o homem pudesse ter aqui uma noção sobre o que é o amor. No tempo de Isaías, por exemplo, ele diz ao profeta em Isaías 49, versículo 15, ele diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? É uma pergunta que ele faz. Aí ele responde assim, mas ainda que essa viesse se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti.
Olha que importante nós vemos o que ele explica para o povo que Isaías estava sendo profeta. Olha o que ele diz para o povo: ainda que a mãe se esquecesse, ele todavia não esqueceria. Já em Lucas, o capítulo 11, versículo número 13, o próprio Jesus, em conversa sobre oração com alguns de seus discípulos, diz: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas, ou seja, boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aí ele responde: em toda a Bíblia aqui, eu coloquei essa resposta para você entender, em toda a Bíblia nós veremos, e na atualidade nós estamos vivendo, e nós devemos viver no nosso dia esse amor. E nós veremos e vamos viver fatos que nos mostram o quanto Deus nos ama. Você sabe disso, o quanto Deus te ama? Você já viveu algum fato que mostra e demonstra o amor de Deus por você? Na própria sala, nesse tópico, você pode falar sobre isso. Você pode dar um testemunho de algo que você viveu e comprovou o amor de Deus para com a sua vida. Há um texto muito bom, já no tópico número 2, o tópico número 2, ele vai falar assim: um amor que não se pode conter. Jeremias, no capítulo 31, versículo número 3, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Há muitas pessoas, isso aqui é interessante, há muitas pessoas que definem o amor como um sentimento forte que une duas pessoas, ou como um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem a outra. Isso eu vou colocar para vocês, isso realmente é verdade. Porém, existe um amor que é mais que tudo isso, vai além que tudo isso, que humanamente nós podemos sentir. Por que você está falando isso, querido? Esse amor é um amor que excede todo o entendimento. É por causa disso que nós falamos que o amor de Deus ele nos constrange. Esse amor se chama amor de Adonai, o amor de Deus. 2 Coríntios, há um texto muito bom para isso. É o texto de 2 Coríntios, o capítulo 5. Isso, 2 Coríntios, o capítulo 5, o versículo número 14. Olha que interessante, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo é diferente. O meu ego, o homem carnal, me leva para longe do amor de Deus e me faz viver aqui momentos passageiros para que eu perca a eternidade ao lado do Mestre. Isso que deve ser falado na sala de aula. A posição de Deus será a mesma quanto a tal situação. Por quê? Ele permanece como no Éden. Ele permanece aguardando um homem que tem o privilégio de escolha diferente de outras criaturas. Então ele aguarda, dizendo: estou no mesmo lugar, aguardando você entender que eu te amei antes que você fosse gerar. Predestinação? Não. Presciência. O plano de salvação permanece no trilho. Nós é que devemos embarcar. Isso aqui é muito interessante. Tópico de número 3, ele vai falar sobre a certeza do amor de Deus. A relação de troca, fala isso aqui nesse tópico. Eu vou deixar abaixo o copia e cola para você levar para a sua sala de aula. A relação de troca em que o mundo está vivendo tenta nos tirar a compreensão, tenta nos tirar aqui a gratuidade do amor de Deus. Nós estamos vivendo um mundo tão banalizado que isso tenta tirar aqui a gratuidade do amor de Deus. É por isso que nós vemos tanta pessoa vender, como antigamente, as indulgências nos dias atuais. Quando nós examinarmos aqui a Bíblia, nós procuramos aqui e tentamos procurar o significado do amor. Você tem que fazer uma pesquisa muito, muito profunda para você entender. O amor que no hebraico, nós vemos que é muito além das definições que nós conhecemos na atualidade. Existem dois tipos de amor aqui, dois termos para amor no hebraico. O hebraico vai definir amor
com uma maior complexidade. Nós temos o termo Ahabam e Hesed. Esses dois termos significam um amor pactual, ou seja, o amor que existe entre Deus e o ser humano em uma aliança. Isso aqui é magnífico falar sobre isso. É um amor profundo e duradouro, não é um amor que acaba rapidamente. Existe, portanto, uma aliança entre o Senhor e seu povo. Existe aqui, como diz o dicionário bíblico, o amor de Deus é a base dessa aliança e o fundamento aqui da fidelidade. Onde está o fundamento da fidelidade? Está nesse amor. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel, pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. O próprio salmista vai dizer o seguinte: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus. Olha que interessante, a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Quão preciosos é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Salmos 36, versículos 5 ao 7. Olha que esplêndido falar sobre o amor de Deus. É maravilhoso isso aqui. Estou sentindo tanta presença de Deus nessa aula. É bom demais falar do amor de Deus. Tópico de número 2, continuando aqui nossa revista, vai falar sobre um Deus misericordioso. O que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em total desgraça. Isso é misericórdia. Entra aqui o termo dó, compaixão, piedade. A queda do homem o levará, ou seja, o levou a esse estado. Mas notamos que Deus, ele assume o papel de misericordioso ao olhar para o homem em total decadência e ao assumir aqui o lugar do homem na condenação humana. Olha o que é misericórdia. Então Deus assume o lugar. Demonstrar misericórdia é você assumir o lugar da pessoa que está em total e completo, por que não dizer, desgraça, dor. Isso é misericórdia. A graça, ela nos leva à vida ainda em um tempo de podridão humana. Isso que a graça vai causar em nossa vida. Ela nos leva aqui a viver a misericórdia de Deus e não de nossas obras. É interessante isso. Por quê? Porque obras não salvará ninguém. Não salvará ninguém. A consequência de quem é salvo é praticar obras. Mas se alguém fizer obras para não ser salvo, proveito nenhum tem isso. Então entenda, se você trabalha para o reino de Deus, você tem que trabalhar porque você ama o reino, que você quer que pessoas conheçam o reino através da sua vida. Esse é o nosso papel. O tópico de número 2, do item 2, ele fala assim: o Pai da misericórdia. O termo Pai de misericórdia só pode ser dado a Deus. Eu falo isso com toda a autoridade, como pastor, como levita, como mensageiro. Eu falo como adorador, porque não sei se é tão escasso esse nome hoje. Eu falo com total dependência de Deus. E isso eu falo que só pode ser dado a Deus. Por quê? Porque o seu total amor ao homem, ainda no estado de ruína, ainda sabendo que o homem iria para o inferno, assumir o lugar, e esse total amor é a demonstração da misericórdia. É a demonstração de mostrar que realmente Ele é o Pai da misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se. É por isso que a Bíblia diz: Ele é paciente com a sua criatura, pois Ele sabe que nós somos barro e que a nossa estrutura não suporta o seu furor. É interessante isso, querido. Então o pecador, ele deve tranquilizar-se aqui, mas esse tranquilizar-se não fazer dessa oportunidade, dessa situação, uma oportunidade para continuar no mundo do pecado. Tem gente que diz assim: Deus é misericordioso, ele me perdoa. Até quando vai durar o perdão de Deus na sua vida para você continuar pecando? Essa a tese que nós estamos discutindo aqui. Lógico que Ele sabe que nós somos barro, nós não suportamos muita pressão, mas eu não posso criar essa situação motivo para eu pecar. Deve ser falado nessa lição e deve ser corrigido a alguns alunos que acreditam nessa tese. É interessante você falar sobre isso.
O tópico número 3 vai falar sobre misericórdia com o pecador. A oportunidade que nos foi confiada nos faz entender o quanto nós somos carentes do amor de Deus. A sua paciência, a sua dedicação nos leva aqui a viver dependentes de tudo quanto o agrada. Sendo assim, querido, eu vivo em constante oração, eu vivo em constante súplica, eu devo viver em constante santificação. Por quê? Para agradá-lo cada dia mais. Isso é interessante, que eu passo a viver longe do adversário quando estou nesse processo, livre da condenação eterna quando eu estou nesse processo. Gente, é interessante quando nós vimos Deus agir em nossas vidas, porque tem pessoas que não entendem que é necessário o ser humano se abster dessas coisas, viver longe disso para estar perto de Deus. Há um texto muito bom em Lamentações 3, versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Olha, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. É magnífico isso aqui, querido. Como é bom estudar a Bíblia, como é bom saber que isso se renova em nossas vidas, que Deus está nos renovando dia após dia. Tópico número 3, continuando aqui, vai falar sobre amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Preste atenção nesse tópico. Copie isso aqui para você levar para a sala de aula. O ódio do homem pelo seu Criador não vem de seu espírito. Olha que interessante isso aqui. Mas vem sim de sua alma, do seu corpo corrompido pelo pecado. É daí que vem. O Espírito jamais vai criar ódio pelo Criador, porque é o Espírito do próprio Deus. Só que muitas pessoas não entendem que por amor o Senhor ele nos atrai com cordas humanas, com laços de amor, às vezes mais flexíveis e outras vezes mais rígidas. Há um texto que fala sobre isso, Oséias 11, versículo número 4. Deus ele repreende, ele disciplina a quem ele ama. Hebreus 12, 6 fala sobre isso. O Senhor, ele não é um Deus vingativo, mas ele é um Deus amoroso, pois sua essência é o amor. 1 João 4, 8 vai dizer que Deus é amor, o próprio Deus é amor. Isso é muito interessante quando nós falamos que Deus é amor, e nós vamos dar isso um tópico mais abaixo para você entender por que Deus é amor. Às vezes o Senhor ele nos atrai e ele nos leva ao deserto para que possamos aprender com ele, detalhes íntimos espirituais e como ele vai falar ao nosso coração. O Oséias 2, versículo 14 fala sobre isso. Ele quer conquistar o nosso coração, ele deseja conquistar o nosso coração, ou seja, ele deseja atraí-lo, mas ele não fará isso abruptamente. Deus não vai arrombar nada, Deus é educado, mas o que o Senhor deseja é uma reciprocidade daquele que ele ama. Então logo, se Deus está se revelando a você, você deve também se revelar a ele. Se você quer conhecer mais a Deus, você precisa buscá-lo. Mateus 7, bater e achará. Esse é o termo para você colocar aí. É por isso que ele nos atrai aqui ao seu amor. A palavra diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, 1 João 4, 19. E o seu amor está alicerçado aqui em quem? No próprio Jesus, em seu Filho. Foi em Jesus que o amor de Deus se consumou. Foi em Jesus que o amor de Deus se efetuou. Foi no sacrifício de Jesus e sua morte na cruz que o amor do Pai nos atraiu definitivamente. Foi no Calvário que nós vimos toda essa exatidão do sacrifício de Cristo, nos mostrando o amor. Por quê? João 3,16: amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, aqui no original, eternidade. O tópico número 2 do item 3 vai falar sobre amar ao próximo. Querido, o mundo ele está vivendo aqui depreciação de tudo o que Deus deixou aos seres humanos sobre relacionamento.
Mas o impacto aqui do amor de Cristo me leva a viver este amor em todos os âmbitos. Não entra aqui somente a igreja, não vai entrar aqui somente os lugares em que eu tenho irmãos na fé. Pelo contrário, entra aqui todos quantos são seres criados por Deus. A manifestação do amor de Deus ao mundo pode ser vista quando eu, amante da palavra, seguidor do Evangelho, começo a manifestar esse amor, começo a detalhar esse amor para as pessoas que estão à minha volta. E por consequente, as pessoas, eles compreendem o amor, compreendem essa dádiva de Deus e amam a Deus por tal situação em minha vida. Há um texto bom sobre isso, eu gosto desse texto, o Evangelho de João. Olha que interessante, o Evangelho de João, o capítulo 13, o versículo de número 34, um texto bem conhecido, eu amo esse texto. Diz assim: novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amei uns aos outros. Aí ele diz assim, 35, nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, quando tiverdes amor um pelos outros. Como nós estamos em falta de amor nos tempos. Grande beijo pessoal de Brasília. Esse pessoal nos ama tanto. E o pessoal que está nos assistindo. Isso é amor, você parar 30 minutos para assistir uma aula, é amar a obra de Deus, é amar o professor Elias, o pastor Elias. E o meu amor para vocês é 1000 vezes mais. Eu oro pelos meus alunos, eu oro para que as escolas bíblicas do Brasil sejam escolas aprofundadas de conhecimento, cheias do amor do Pai. Essa é a nossa obrigação como pastores e líderes nesse tempo. O mundo está tentando nos empurrar goela abaixo, o ódio, situações diversas, mas nós devemos continuar pregando amor. O tópico de número 3, ele, para encerrar a lição, vai falar sobre amor como serviço diaconal. Olha que interessante esse tópico. O amor não se restringe aqui a situações de benefícios. Quer ver um exemplo disso? Nós não temos benefícios nenhum em gravar uma aula. Nenhum. Pelo contrário, dá muito trabalho. Eu tenho que vir aqui para a igreja. Às vezes eu gravo de madrugada, porque não tem aula que vocês veem aí, que tem pessoal batendo parabéns, tem jovens pulando, tem hinos acontecendo, porque eu tenho diversas coisas na igreja aqui ao mesmo tempo. E a sala que eu estou aqui é uma sala de reunião, então eu gravo na sala de reunião. Mas é demonstrar amor pela escola bíblica, para que a escola bíblica cresça. Eu vejo pessoas querendo se promover através de vídeos, eles pagam para ter aqui visualizações. Isso não é demonstrar amor pela escola bíblica, é querer se engrandecer através da escola bíblica. E isso, Deus não está nisso, querido. Nós precisamos entender que o processo do amor, ele está em eu fazer sem esperar nada em troca, sem ter benefícios. Quem grava esperando benefício nunca entendeu o amor de Deus pela escola bíblica dominical. Ele nunca amou a escola bíblica dominical. O professor vai para a sala de aula buscando benefício próprio para se promover, para crescer na igreja. Ele nunca entendeu o amor de Deus. Ele nunca entendeu o relacionamento de Deus para com o Evangelho. Eu amo estar em escola bíblica dominical. Eu sou apaixonado por escola bíblica dominical e eu faço tudo por amor. Eu não me importo com o tempo, com o que vai gastar, eu invisto no meu próprio bolso, porque eu amo esse processo. E tudo que há na obra eu amo. Então eu não posso esperar situações de benefício. Mas em todo o tempo o amor, ele demonstra aqui a capacidade de ensinar quem está à sua volta. A capacidade de modelar quem vive e aperfeiçoar os santos aqui, a intimidade com aquele que é a essência do amor. Então, quando as pessoas enxergam em mim o professor Elias, o pastor Elias, aquele homem que ama a escola bíblica, que faz tudo por amor, eles começam a amar também a obra. E isso é interessante. Ou seja, o próprio Deus, então, o próprio Deus é a essência desse amor. Aí, quando todo esse processo é desencadeado, nós entendemos que Deus, ele não criou o amor. Por quê? Porque ele é o amor. É por isso que João diz isso. Quando eu entendo o processo de amor de Deus e eu passo a desempenhar o trabalho na obra sem esperar nada em troca, eu passo a me relacionar com Deus, entender o quanto ele amou o ser caído. E é por isso que ele pisou na terra, para que esse ser fosse resgatado. Eu estou tão emocionado de estar transmitindo nessa aula, de saber que o relacionamento que nós temos é muito mais profundo do que nós esperávamos, porque nós demonstramos o amor de Deus quando eu estou na sua igreja sem cobrar. Quando as pessoas te ligam e dizem assim, você diz assim, quanto é, pastor?
Você fala assim, não querido, eu não cobro para isso, eu amo fazer essa obra. Isso demonstra que as pessoas têm caráter, que elas entenderam o processo do Calvário. Nós estamos precisando de homens que amem a obra. Nós estamos precisando de homens que se entreguem à obra. Nós estamos precisando de homens que não se importem em habitar em palácios ou se habitar lá no deserto. Esse é o verdadeiro amor de Deus nos últimos tempos. Espero que você entenda essa aula e que você possa amar a escola bíblica, você possa amar missões, você possa amar os seus pastores, porque verdadeiramente naquele tempo ele deu a vida para que você estivesse assistindo essa aula. A tecnologia é excelente, fantástica, mas você não estaria salvo sentado assistindo essa aula se não fosse o seu pastor. Eu acho que está na hora de você voltar para o seu pastor, abraçá-lo no dia dessa lição que fala sobre amor e agradecê-lo como se o próprio Deus estivesse ali no lugar, porque foi através do seu pastor que você está sendo plantado na casa de Deus, está sendo regado dia após dia. Eu me despeço de você, esperando que Deus te dê uma aula abençoada e que esse trimestre seja bênção na sua vida. E aqui no Shalom e até a próxima pré-aula. Grande beijo no coração.